o atual prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, que é filiado ao MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, pode deixar a legenda caso não tenha espaço para exercer influência, inclusive no que diz respeito à formação da chapa majoritária para o governo do Piauí. Isso pelo lado situacionista. O secretário de Planejamento de Teresina, o ex-ministro João Henrique Souza, foi quem fez essa abordagem nesta quarta-feira. Ele disse que há uma espécie de instabilidade política que tem se apresentado na relação entre o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, e o grupo do próprio MDB, que faz parte da base política que dá sustentação ao atual governador do PT, Wellington Dias. Para o secretário João Henrique Souza, deverá haver espaço para que o prefeito Dr. Pessoa participe da montagem de chapas do MDB. Isso interfere diretamente na própria composição da chapa majoritária que tem aí à frente o governador Wellington Dias, do PT, fazendo as articulações, porque interfere na indicação do candidato, do futuro candidato a vice-governador do estado do Piauí. Dr. Pessoa tem ficado de lado dentro dessas tratativas e isso tem provocado nele, prefeito de Teresina, uma insatisfação, já que ele está aí à frente do município que é o maior do estado do Piauí, Teresina, com mais de 800 mil habitantes. Isso corresponde a quase 1/3 da população piauiense e por conta desse poder político, o doutor Pessoa está se sentindo aí desprestigiado em não participar ativamente da escolha do nome que deverá representar o MDB nessa composição que se está sendo trabalhada, que se está trabalhando para a sucessão do atual governador Wellington Dias. O secretário João Henrique Souza, que é ex-ministro dos Transportes, disse que sem o doutor Pessoa, a ausência do doutor Pessoa é um fator que complica esse entendimento na base governista, principalmente no tocante à participação do MDB, já que ele, na visão de João Henrique, é o que ele declarou hoje, quarta-feira, o prefeito de Teresina, prefeito da capital piauiense, eleito com votação expressiva, segundo João Henrique Souza, tem uma liderança, segundo João Henrique, muito forte na capital do estado e que não considerar essa liderança e deixar o doutor Pessoa fora das tratativas que vão aí desaguar na definição do nome que deve ser aquele indicado para disputar aí o cargo de vice-governador, isso no mínimo seria praticamente conferir um desprestígio ao prefeito da capital. E aí esse imbróglio, caso continue, pode inclusive, segundo João Henrique, levar aí a uma situação que seria a menos aceitável, ou pelo menos a menos importante e menos desejada, que seria a saída do próprio doutor Pessoa do MDB. E aí os outros partidos ficam todos eles com os dentes afiados, querendo cooptar aí o médico doutor Pessoa, considerada pelo próprio João Henrique uma liderança muito importante. Vamos saber se o Fernando está ok? Sobre este e outros assuntos, nós vamos aqui interagir com Fernando Vasconcelos, que está aí em descanso, mas se dispôs a falar aqui com a TV Centro-Sul. Boa tarde, Fernando Vasconcelos. Só apresentando você, Fernando é dirigente político pelo PSD no estado do Piauí e a gente conversa com ele sobre esses bastidores aí da política piauiense, também envolvendo o PSD, que é o partido ao qual o Fernando é filiado e que também
participa aí dessas tratativas. Fernando Vasconcelos, boa tarde, bem-vindo ao Jornal Centro-Sul, aqui da TV Centro-Sul. Boa tarde, Erivan. Boa tarde ao telespectador do TV Centro-Sul. Erivan, eu vi aí você fazer essa retrospectiva toda aí da política, e a minha análise é o seguinte. Primeiro, a questão da vice, né? Essa discussão de vice aí, então, já vem sendo prometida ao MDB por muito tempo, certo? Então, agora chegou a vez do PSD de querer também a vice, né? E essa briga aí vai até fevereiro, que é a questão que eles estão votando aí para o prazo, né? Mas eu ainda vejo aí e o partido ao qual pertence está na briga, mas eu não acredito que vão dar ele, não. Outra, essa do doutor Pessoa, do prefeito de Teresina, está na briga também aí, para as tratativas e tal, com o secretário João Henrique. Isso aí também está me cheirando que o doutor João Henrique está querendo a vice na chapa do Rafael Fonteles, né? Tirar o Temístio e botar ele, né? Porque eu vi a entrevista do senador Marcelo Castro, que eles estão tratando ainda da chapa de deputado estadual e federal, né? E o doutor Pessoa vem sempre batendo na mesma tecla, que não está sendo chamado, não está sendo ouvido. E agora o secretário João Henrique entrou na briga também. Eu acredito, porque todas as eleições do MDB, o doutor João Henrique já fez questão de ser candidato a governador, entendeu? E não deram a ele. Então agora ele está achando que com a força do doutor Pessoa, ele possa ser o candidato a vice na chapa de Rafael Fonteles. Tá? Porque outra coisa, na oposição, se o candidato for o doutor Silvio Mendes, o doutor Pessoa vota no doutor Silvio Mendes? É uma das minhas perguntas. Eu vejo por aí. Essa é uma pergunta que está no ar e certamente o cenário nacional vai dizer alguma coisa, indicar, nós estamos ainda há 10 meses da eleição praticamente e a coisa, politicamente falando, deve começar esses entendimentos a se afunilarem mais aí entre março e abril, né, que quando abre em março e em abril, final de abril, fecha a chamada janela partidária. Inclusive o PSD, o partido ao qual o senhor também é filiado, que entrou nessa disputa aí querendo ou reivindicando também um cargo majoritário nessa composição. Ontem, o jornalista e analista político, antes de ontem, Tony Rodrigues, falou aqui no Jornal Centro-Sul, dizendo que não acredita num rompimento entre PSD e o PT, tendo em vista que o PSD, ao longo o grupo do deputado Júlio César sempre esteve aí alinhado com o PT no estado do Piauí. O que o senhor acha que pode alterar essa possível, além do desejo do PSD de reivindicar um cargo majoritário, em tese já não tem mais cargo majoritário a ser ofertado, porque o candidato a governador é o atual secretário Rafael Fonteles, o candidato a vice-governador, pelo que está já acertado internamente no MDB, o atual deputado Temístocles Filho, presidente da Assembleia, e a vaga de senador é do atual governador, que precisa de imunidade para não ter problemas maiores do que o que ele já teve aqui, inclusive com Polícia Federal, etc., né? Então, considerando que o PSD, teoricamente, não tem mais a possibilidade de compor essa chapa majoritária, considerando essa possibilidade aí do doutor Pessoa realmente fazer beicinhos aí para o comando do MDB no estado do Piauí, o que mais poderia eventualmente complicar essa situação e exigir mais esforço do atual governador do Piauí, Wellington Dias, que é tido, pelo menos aqui no estado, como um negociador, um político habilidoso para fazer alianças. Ele já esteve praticamente com todos os políticos do estado do Piauí, inclusive com o maior PIB do Piauí, embora ele diga que defende trabalhadores, mas ele está sempre se aliando com os chefes, com aqueles que têm poder, inclusive poder econômico. Como é que o senhor vê? O que é que pode complicar um pouco essa situação aí? Erivan, veja bem aí, com a entrada do presidente Jair Bolsonaro ao PL,
o grupo do PL no Piauí ficou estabelecido, não é isso? E veja bem aí que o governador Wellington Dias já está botando 2 deputados estaduais no PSD, né? E isso para garantir que o PSD não saia da base, né? Que eles não vão dar vice, não vão dar. Então ele já está colocou o coronel Carlos Augusto e o doutor Hélio no PSD. O que quer dizer? Esses já estão saindo do PL porque não vai ficar na base do governo, né? Estão indo para o PSD. Então, o PSD não sai da base do governo, não vai ter a vice e não vai sair do governo. Veja a estratégia do governador, essa daí, já está empurrando com a barriga data para anunciar a formação da chapa com o Rafael Fonteles. Então, eu vejo por aí. O governador, ele tem, como eu digo sempre, ele se acha o dono do voto do eleitor piauiense. Então, ele é quem bota as cartas na mesa, ele é quem dita, né? Então, eu vejo por aí. Se o doutor Hélio e o coronel Carlos Augusto se filiarem ao PSD, não tem para onde eles saírem. Se eles já estão saindo do PL, porque não tem espaço para votar com o PT. Como é que eles vão para lá e, de repente, o deputado federal Júlio César e o deputado Jair Giano vão para a oposição para votar em outro candidato? Não tem alguma coisa estranha que a gente há de se perguntar? Para concluir, Fernando Vasconcelos, e o cenário nacional, dependendo do que possa acontecer, e a situação nacional ela pode ter algum reflexo aqui no cenário do estado do Piauí para essa composição, essa acomodação? Sim, Erivan, vai ter um reflexo muito grande, né? Olha, eu vejo o seguinte, eu vejo uma oposição hoje muito forte, né? Se a gente vai analisar aquela eleição do doutor Silvio Mendes, onde ele deixou a prefeitura, e ele foi para o segundo turno só, entendeu? E agora, com o apoio do PP, então eles ficaram fortes. Olha, eu vivo aqui na Teresina, eu vejo o desgaste do doutor Pessoa, entendeu? Então, não sei, vai ter uma conjuntura que vem lá de cima, eu acredito. Já mexeu na composição, né? Pelo menos o PL já vai sair da base do governo. Isso quer dizer, já mexeu, já desestruturou, né? Então, a política eu digo sempre, é um tablado de xadrez. Se você não souber mexer, você perde, né? Então eu vejo por aí. Composição lá de cima vai mexer muito ainda aqui com o Piauí. Como tem muito deputado federal que está com os cargos do governo federal, sem nem falar no governo federal, entendeu? Para votar no candidato do PT, como é? Uma vela para Deus e outra para o diabo? Não dá para entender, né? Agradecemos a participação do membro do PSD do Piauí, Fernando Vasconcelos, falando direto aqui ao vivo no Jornal Centro-Sul. Desejar uma boa tarde e desejar que o senhor continue o seu descanso aí. Muito obrigado por ter atendido aqui a produção do Jornal Centro-Sul. Um feliz ano novo a todo mundo com saúde, com paz, que a TV continue nesse sistema aí para a gente continuar, né, ouvindo, assistindo a TV Centro-Sul. Um abraço a todos.